Aleluia. Deus seja louvado, amado irmão. Aleluia. Hoje nós temos o nosso último dia da conferência. Irmãos, passa rápido, mas tem muito ainda. O Senhor sempre nos surpreende. Prepare-se. E agora pela manhã, na primeira palavra, com muita alegria, nós vamos receber o nosso querido pastor e supervisor aqui do Litoral Norte, pastor Álvaro Piola. Vem para cá, pastor Álvaro. Aleluia. Pastor Álvaro está junto com a sua esposa, pastora Dora. Sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria recebê-los. Vocês estão em casa, ok? Sinta-se em casa, pastor. Sentimos muito honrados com a sua presença aqui. Em nome de Jesus, quero dizer que todos nós, como igreja, amamos o Senhor. É uma grande alegria para nós recebê-lo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que você já fez isso, mas aproveita para cumprimentar o irmão do lado aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. Faça uma energia, faça um espírito para o irmão que está aí do seu lado. Aleluia. 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 Diga graças a Deus. Aleluia. Quem é que está feliz nessa manhã? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amados, pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na Videira de Torres. Pastor Valdeir, Deise, igreja abençoada. Igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui em Torres, né? Nós temos um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo. Ele está escrito na Bíblia, é o nosso manual. Estava lembrando que essa cidade de Torres, eu e a minha esposa, né? Quando eu comecei a namorar a minha esposa, agora eu tenho que denunciar, não vou entregar, mas em 1984. Primeiro ano que eu vim com ela aqui em Torres foi em janeiro de 85. Eu estava namorando com ela. Namoramos um ano de noivado e já casamos em seguida para glória de Deus. E aqui estamos há quase 40 anos, vamos chegar a 40 anos de casados em 86. Está próximo, 86 não, perdão, 2026. Aleluia, né? Então falta pouco, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Mas tem um detalhe, nós estamos falando que é o tema dessa conferência, né? Quase 40 anos de casado, uma esposa maravilhosa, é só para quem não merece. Não tem mérito nenhum meu envolvido nisso. Tudo é bondade de Deus. Pode ter certeza disso. Conferência, o tema é a graça, é o favor imerecido, é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que nós pregamos. É Deus dando tudo para quem não merece absolutamente nada. Essa é a mensagem, não importa o mensageiro. É a mensagem que faz tudo em todos. É a mensagem que opera, faz o Espírito Santo operar. O nosso compromisso, o nosso trabalho é falar a mensagem, pregar a mensagem. Qual é a mensagem? Que eu e você somos justificados pela fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. Só isso. Essa é a mensagem que Paulo pregava, a mensagem que Jesus viveu e pregou. Lutero resgatou, o justo viverá pela fé, e eu estou aqui nesta manhã, quase no final da conferência, para lembrar você disso. Nós estamos aqui para ouvir e pregar a mensagem da graça, do evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, aliás, o verdadeiro evangelho conforme Paulo falava. Não eu ou outra pessoa, Paulo pregava.
Mas veja, ver se eu acho algo aqui que eu queria falar para vocês antes de iniciar. Aqui. Uma historinha, eu gosto muito de contar essas histórias, sobre o quadro e o artista. Uma importante galeria de arte abre a exposição de um grande pintor. Dentre todos os quadros, o que mais chama a atenção dos convidados é uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente a porta da casa. Cristo parece vivo naquele quadro. Com o ouvido próximo à porta, ele estava encostado, próximo à porta, ele procura ouvir se lá dentro alguém lhe responde. Cristo batendo na porta, está com o ouvido, aguardando que alguém responda. Um observador curioso, porém, aponta uma falha no quadro. Sempre tem alguém para apontar uma falha, um erro, uma demanda, uma escassez, alguma falta, né? Está faltando uma fechadura nessa porta, diz ele em voz alta, na frente de todos. O artista, com muita tranquilidade, lhe respondeu: não, meu amigo, não está faltando fechadura. Essa porta é assim mesmo, pois é a porta do coração humano. E só pode ser aberta pelo lado de dentro. Jesus falou: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu falo isso para você nessa manhã em nome de Jesus. Não é, pessoal? Ele está batendo a porta do seu coração para você abrir o seu coração para o evangelho da graça, que é o próprio Cristo. A graça e a verdade vieram através do Filho. A lei foi dada, uma coisa dada por Moisés, passado. Mas antes da lei já existia a graça. A graça existia antes da lei. Desde a criação de tudo isso até o Monte Sinai era graça, era um favor imerecido para o povo de Deus. Aí veio a lei, por causa do orgulho humano. Começou tudo isso que você sabe que está na Bíblia, praticamente de Gênesis a o início do Novo Testamento. A maior parte da Bíblia fala da lei. Mas aí, quando veio Jesus Cristo, a Bíblia diz que a graça e a verdade, assim, a graça verdadeira, substância da graça, ela veio em pessoa. Ela veio e ela esteve conosco e hoje ela está conosco e está em você. Essa graça habita em você. Essa substância está dentro de você. Mas a graça, meus queridos, é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a graça e o evangelho é o poder de Deus, não esqueça disso. O que tem poder é o evangelho, é a palavra. O evangelho é o poder de Deus, não é outra coisa, ou alguma outra pessoa. O poder de Deus é o evangelho, é a graça, é você saber que todos os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. É você saber que você é justificado pela fé nessa obra poderosa. É isso que você precisa saber, crer e pregar. As pessoas estão aguardando aqui em Torres essa mensagem. Se essa mensagem for pregada todos os domingos, no domingo seguinte a população inteira vai começar a vir ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem que é poder de Deus. Essa mensagem tem poder de tirar as pessoas do lugar para virem aqui ouvir algo que elas não ouvem em lugar nenhum. Uma mensagem que tira o peso, tira a condenação, tira a culpa e faz as pessoas olharem para Cristo, sentir o bom perfume de Cristo, enxergarem a luz, pastos verdejantes, águas tranquilas e encontram refrigério para a sua alma. O mundo está cansado e sobrecarregado, irmãos. O mundo não tem mais solução, ele vai de mal a pior, não vai melhorar a situação desse mundo, vai piorar cada vez mais. Mas qual é a promessa? Quem estiver dentro da arca, que é a igreja, vai ser guardado. Mas tudo isso depende de como você crê, em quem você crê. E eu sei em quem você crê, eu sei o que você crê, conforme aquilo que você fala. Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio.
E o coração está cheio daquilo que nós ouvimos. Se nós ouvimos a palavra da graça, o evangelho da graça, nós somos cheios, encharcados da graça. E transbordamos graça, transmitimos graça, e não morte, vida. Tudo que nós falamos transmite graça, transmite vida, cria, edifica, gera. Mas é uma mensagem que aponta para Jesus Cristo e para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Irmãos, livro de Judas, não sei se consegue colocar na revista e corrigida, por favor. Revista e corrigida, né? Fala sobre a graça, que é o evangelho verdadeiro. Fazer como Paulo hoje, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 14, 13, ele só pregava essa mensagem, irmãos, não fazia mais nada. O paralítico que voltou a caminhar, que ele toma teu leite e anda, o que ele ficou ouvindo o dia anterior? Ele foi milagrosamente curado no capítulo 14, mas o que ele ficou ouvindo durante o capítulo 13? É o que eu estou falando agora. Seus pecados foram perdoados, toma teu leite e anda, pum, e foi. Mas hoje tem que fazer tanta coisa, tanto esquema, tanta situação, tanta condição para pegar um evangelho que é simples, objetivo e poderoso para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois todo mundo aqui de Torres, do Brasil, sei lá onde for. É essa mensagem que salva, é essa mensagem que transforma. Aleluia. Amados, capítulo 1, perdão, Judas 1, amados, aleluia. Isso, o Judas 1, é um capítulo, né? Vamos lá, amados, é isso aí. Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade, isso está no meu caso hoje, pastor José Luiz, pastor Valdeir, eu tive por necessidade, Aline, eu tive por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vim chamar você, batalhe pela fé que foi dada para você. Qual a fé? A fé na justificação. Tem que batalhar por isso. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e olha bem, e negam o Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não prega o evangelho está pervertendo, convertendo em dissolução o próprio Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se assuste. Aleluia, aleluia, aleluia. É a conferência da graça. Graça é uma pessoa, graça e verdade, a graça verdadeira, a substância da graça, eu estou falando dele. Pastor só vai falar da graça assim, eu só falo de Jesus. Eu não sei falar outra coisa. A graça é o próprio Jesus, como é que vai dissociar uma coisa da água, da outra? É a mesma coisa, quem toca na água, toca no molhado. Quem toca no molhado, toca na água. Quem fala da graça, fala de Jesus, santidade, não tem como dissociar uma coisa da outra. Porque uma coisa está ligada à outra. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, está falando a respeito do evangelho que é para todos. Diga, o evangelho é para todos. Para quem? Tá bem, então presta atenção. Não há alguma coisa especial, uma elite somente tem alcançada por uma dedicação especial, ou que não tem direito porque não são dedicados o suficiente. Não, meus queridos, essa salvação, essa justificação é para todo aquele que crê. Não interessa, não tem condição nenhuma. Eu estou aqui fazendo uma livre, clara, incondicional e espontânea proclamação do evangelho nessa manhã aqui em Torres. Que é o que nós temos que fazer, meus irmãos. É o que nós temos que fazer. Judas estava exortando, estou falando da salvação comum e tive por necessidade de vir aqui falar para vocês nessa manhã. Tive por necessidade.
Ele usa as palavras, tive por necessidade de escrever-vos. Judas fez com muita diligência. Ele foi muito diligente, muito dedicado. Escreveu essas palavras para os cristãos e para nós. Hoje ele está escrevendo isso. Se dedicou para escrever para nós. Ele diz, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dado aos santos. Batalhar pela fé, com dedicação. Não somente batalhar, mas batalhar com dedicação. Essa palavra batalhar, no grego, é epagonizomai, de onde vem a palavra agonia. Agonia. Lute, trabalhe, se esforce para pregar o evangelho. É isso que Paulo estava falando. Judas orientando. Na caminhada cristã devemos batalhar pela fé. Mas vou falar sobre fé aqui agora. Fé no quê? Fé em quem? O que é fé? Presta atenção, sempre que vocês ouvirem a palavra fé, lembre-se de que, quando a Bíblia fala de fé, ela sempre se refere à justiça. Ela sempre se refere à justificação pela fé. Não é outra coisa. Vem com isso, mas o início, o começo é a justificação pela fé, é a justiça de Deus. É isso que se refere à fé. É para isso que a fé aponta. É a fé traz à existência isso que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Aleluia. Irmãos, vocês estão meio quietos, eu sou de ensinar, eu gosto de ensinar muito. Porque Jesus disse que é para eu ensinar a guardar tudo que Ele me ordenou. É o que eu faço. Eu tenho que falar o que Jesus me ensina. O que eu aprendo dele, da palavra, da Bíblia. Não de comentaristas ou pregadores, o que está escrito na palavra. É isso que eu prego, o que está escrito. A palavra de Deus é a verdade, aleluia. Dá um sorriso para o irmão, está muito sério. Eu não sei brincar, estou acostumado com ele, irmão. Fica à vontade, irmão, você está em casa. Aqui em Torres eu estive em 2004, depois que eu casei, quando eu vim morar em Capão da Canoa, eu já estive aqui fazendo célula. Reunião de célula, em 2004, 2005, aleluia. Agora estou voltando a ver como é que estão as igrejas, né, pastor? Aleluia. É bênção de Deus, amada. Presta atenção. É por isso que nós batalhamos. Temos visto acontecer ao redor do mundo, pessoas estão se afastando, denominações inteiras estão se afastando da justificação pela fé. Ei, bom dia. Não se afaste da justificação pela fé. É isso que eu vim falar para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Não se afaste da mensagem do Evangelho da Graça. Aleluia, aleluia. Muitos não afirmam que não creem, mas para eles não é mais prioridade pregar o Evangelho da Graça, a justificação pela fé. Para eles não é mais o centro do Evangelho. Se prega qualquer coisa, menos o centro do Evangelho, que é o justo viverá pela fé. Aleluia! Meus amigos, muitos de vocês tiveram suas vidas impactadas, vocês já ouviram sobre o Evangelho da Graça. E você sabe que quando você ouviu o Evangelho da Graça, o poder de crer da forma correta é entender que Jesus se tornou pecado no meu lugar, para que me tornasse a sua justiça. Essa é a mensagem que é poderosa, meus irmãos. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar, meus irmãos. Eu creio que eu sou justo, não por causa das minhas obras, das minhas ações, mas eu sou justo porque recebi a dádiva, o dom, o presente de Cristo, que é a justificação pela fé. Ele levou os meus pecados, Ele nunca cometeu pecado para se tornar pecador na cruz. Eu não fiz justiça para me tornar justo. Eu recebi a sua justiça. E quando Jesus, presta atenção, quando Jesus levou os meus pecados, Deus tratou Jesus com abandono. Deus, o Pai, abandonou o Filho. E Deus enviou as suas maldições sobre Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, na revista atualizada. Gálatas 3, 13. Diz assim, Cristo, olha só, não se assuste, não fique chocado.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A Bíblia diz que Ele se tornou maldição para que nós sejamos abençoados. Essa é a mensagem. Esse é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Aleluia, aleluia. Pedro disse, ele se tornou maldição para que nós sejamos abençoados, mas ele não cometeu pecado. Pedro disse que Jesus não cometeu pecado. João disse que nele não havia pecado. Paulo disse que ele não conhecia pecado. Todos eles disseram a mesma coisa sobre Jesus. Paulo era um intelectual. Ele disse: Jesus não conheceu o pecado. João era um homem do coração. Ele disse: Jesus não existe pecado. Pedro era um homem de ação. E ele disse: Jesus não cometeu pecado. Nada é por acaso na Bíblia, na palavra. Aleluia. Em todos os casos, Jesus não tinha pecado. Mas mesmo assim, ele sofreu como ninguém sofreu. Mas na mesma proporção que Jesus sofreu, aqui que vem a boa nova, a boa notícia. Na mesma proporção que ele sofreu o abandono de Deus, a maldição, o juízo, a punição, do mesmo jeito eu e você, devemos esperar o favor de Deus, suas bênçãos, sua bondade, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Pastor, o que tem que fazer? Nada, só tem que ouvir e deixar o Espírito Santo agir. Só tem que ouvir e deixar o Espírito Santo agir. O Espírito Santo quer agir, quer usar você, quer alcançar a cidade, quer levar salvação. O que eu faço, pastor? Nada. Só ouve e fala. Só ouve e fala. Só ouve e fala. Ouve e fala. Ouve e fala. E a cada final de semana o Senhor vai acrescentar dias que vão sendo salvos. Porque a palavra se cumpre, presta atenção. Você pode dizer: pastor, mas eu não fiz nada certo. Jesus não fez nada errado também. Sempre focado no desempenho, na performance, no que eu tenho que fazer para então receber o que já é teu de graça. Devemos acreditar assim. Esse é o Evangelho, essas são as boas novas. A palavra boas novas quer dizer simplesmente boas notícias. Diga para o teu irmão: boas novas quer dizer boas notícias. Aleluia. Mas fiquei 2 semanas sem poder falar, irmãos. Nas cordas vocais, pastor Zé Luiz. Estou tratando, já faz anos que ele me fala isso. Por isso, temos que batalhar pela fé. Nós temos muitas notícias ruins e as pessoas gostam de notícias ruins. O crente gosta, não, o crente não, muitos irmãos gostam de notícias ruins. Não vou chamar assim, né? Mas dentro da igreja as pessoas gostam de notícia ruim. Mas Deus nos deu boas novas, conquistadas pelo sangue de Jesus. Hoje, quando falamos de fé, as pessoas perguntam: qual é a sua fé? Qual é a fé da sua família? Hoje a fé é usada, isso que estou falando assim, de uma forma generalizada. A fé tem a ver com justificação, justiça de Deus. Quando a Bíblia fala de fé, se refere à justificação pela fé. Essa epístola de Judas, presta atenção, se entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. O Evangelho de Judas está escrevendo para o fim dos tempos. E por isso que eu me esforcei em falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. O seu livro vem antes do Apocalipse. E naquela época, alguns homens se infiltraram na igreja e eles conseguiram remover o Evangelho. Removeram o Evangelho. E usaram uma certa artimanha, de forma dissimulada, quer dizer, de forma sutil, o diabo se utilizou dessas artimanhas. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje na igreja.
A mesma coisa acontece nos dias de hoje na igreja. A mesma coisa. A maior parte dos cristãos, se você perguntar qual é o centro do evangelho, eles vão dizer que Jesus morreu por nós. Deus nos ama. Tudo isso é certo. E agora nós somos salvos e então vivemos uma vida de santidade. Eu creio em santidade, mas o mais importante não é isso. Em nenhum momento a gente ouve falar no meio da igreja sobre a justificação, que é o centro do evangelho. A gente não ouve mais falar disso, que é o centro do evangelho, a justificação. Em nenhum momento ouve mais. Somos justos pela fé, porque Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, na Nova Versão Internacional, aleluia, o irmão vai trabalhar, aleluia. NVI, eu sei que trabalha, mas é benção, é bom, é um bom piloto. Não me envergonho, é Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, aí. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Estão entendendo? Aleluia, aleluia. Salvação aqui fala do seu bem-estar, da saúde, plenitude, paz, prosperidade, não somente ir para o céu depois de morrer. Isso também é salvação, é vida eterna, mas tudo isso que eu falei está presente na salvação. É por isso que quando Deus deu o nome para o seu filho, ele chamou de salvação. Yeshua é salvação. O Filho, Deus, Jesus é salvação, por isso contempla tudo isso. Todas essas bênçãos estão envolvidas. Agora, o poder, presta atenção nisso aqui. Aleluia. Agora, qual o poder de Deus para a salvação da sua vida e na vida dos seus filhos? Qual é o poder de Deus para tudo isso? Presta atenção aqui. O poder de Deus não é orar muitas horas. Não é jejuar muito tempo. O poder de Deus é o evangelho. É a palavra, é a justificação pela fé. Você pode orar e jejuar à vontade, mas se você não pregar que todos os pecados daquele infeliz foram perdoados, ele não consegue viver uma vida vitoriosa. Porque se você jejuar e orar, tem o componente humano, é você. Agora, se ele crê que ele foi perdoado, que ele recebeu uma vida nova, que Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados deles e deu a vida dele, Jesus, para ele viver, é isso que ele é transformado e tem uma vida vitoriosa e abundante. Veja que ele transforma tudo em normas, regras, condições para pegar um evangelho que é simples e que é o poder, que é o que faz as coisas acontecer. Aleluia, diga graças a Deus. Aleluia, Deus é bom demais, aleluia, 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 aleluia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, depois do brasileiro, do torrense, né? Penapolense, lá, seja, de todo do mundo inteiro. É o poder de Deus, não importa, é o poder de Deus. Mas certifique-se que você crê no evangelho certo. Paulo amaldiçoava quem pregava outro evangelho, seja anátema. Ele amaldiçoava. Esse é um assunto sério. Nós temos que batalhar, temos que guerrear pelo evangelho. Batalhe pelo evangelho. Guerreie pelo evangelho em nome de Jesus. As armas, nossas armas não são físicas. Nossa guerra espiritual é nas mentes e no pensamento das pessoas. Porque quando a pessoa pensa errado, ela crê errado, ela vive errado. Mas quando ela crê certo, ela vive certo. Isso aqui todo mundo sabe, né? Aleluia. Se preocupado, irmão. Aleluia. Aleluia. Hoje, nós temos pessoas retirando o evangelho e dizendo, você tem que viver certo. Comportamento.
Na verdade, o que elas dizem, a palavra ver certo, na essência, é você tem que fazer certo. Mas falar não faz ninguém viver certo. Mas sim é uma mudança de mente, arrependimento, que é metanoia. Quando você muda a mente, você vive certo. Você está escutando nessa manhã, amém? Então, Romanos capítulo 1, versículo 17, novamente. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, que é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho do princípio ao fim é pela fé. Diga assim, no evangelho do princípio ao fim é pela fé. No evangelho essa dádiva, a justiça de Deus é revelada, e não a pecaminosidade do homem. O evangelho revela o quê? A justiça, e não a pecaminosidade do homem. Já está subentendido que o homem é pecador, por isso ele precisa da justiça de Deus. Do princípio ao fim é pela fé, nunca é dizendo, nós começamos na fé e agora que somos salvos, podemos começar a agir e fazer coisas boas. Não é pela fé, é pela fé sim, do princípio ao fim, até que vejamos Jesus. Santidade é um resultado da fé na justificação. Aleluia. Nós temos perdido isso. Nós temos perdido o evangelho. E aqui nessa conferência abençoada, nessa terra que emana leite e mel, essa igreja prevalecente, uma igreja de Atos dos Apóstolos, que prega o evangelho, prega a mensagem da graça. Onde é que estão os homens e mulheres que vão pregar esse evangelho aqui? Façam isso. Façam isso. Vocês vão se surpreender com o que Deus vai fazer nesses dias. Aleluia. Vocês vão se surpreender. Não dizer, esse é o evangelho. Não é dizer para as pessoas que elas têm que deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Não dizer você está mal porque você fez isso, você merece, plantou, colheu. O mundo está mal porque o mundo está mal. O mundo está mal porque Adão pecou. Agora, se continuar afirmando que a pessoa está mal porque ela está errando, ela vai continuar errando, porque a força do pecado é a lei. Nós somos especialistas em apontar. Aponte para Cristo, aponte para a graça, para o favor imerecido, para o perdão dos pecados, aleluia. Essa é a mensagem, aleluia, louvado seja Deus. Eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso. Aqui tem 20 páginas, não vai dar para ler tudo, não sei até onde é que eu vou parar aqui. Peguei dias fazendo isso aqui, dias, para não dizer isso, né, pastor? Dias, aleluia. Não faz sentido, presta atenção nisso aqui. Não faz sentido você reclamar que o bêbado age como bêbado. Você está perdendo tempo, traga a solução para ele. Bêbados agem como bêbados. Pecadores, grande revelação. E crente, crê. Percebeu? É inadmissível um crente incrédulo nessa mensagem e praticando outras obras em cima de outra mensagem, pervertendo o evangelho da graça. Bêbado age como bêbado. Pecador peca. Quem aqui é crente? Creia. Então, somente creia no evangelho. Não faça mais nada, por favor. Creia no evangelho, que é o poder de Deus, aleluia. É um contrassenso chamar um crente de incrédulo. Mas existem crentes incrédulos, mas não se esqueça que o estado normal desse incrédulo é ter fé. Ele só está desvirtuado na sua mente. O estado normal dele é crer, mas porque ele está com um programa instalado de forma errada, um vírus, ele não está usufruindo da fé, da graça, daquilo que já foi liberado para ele na cruz do Calvário. Aleluia, diga graças a Deus.
Aleluia. Mas e essa fé? O que é essa fé? Nós temos fé em Deus para receber cura, prover que Deus vai prover as finanças para nós pagar no fim do mês. Deus nos dá habilidade para pagar as nossas dívidas e contas. Cremos que Deus vai abençoar nossos filhos, vai nos abençoar, vai abrir portas, vai mudar nossas vidas, renovar nossas forças. Tudo isso é maravilhoso. A sua fé pode até se dissipar. Mas a coisa importante que você tem que guardar, disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você estiver perdido, não souber mais o que você fazer, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Como é que se busca a sua justiça? Declare, diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga isso. Essa é a coisa maluca. Essa é a loucura. No problema, está sem fé, está com dificuldade, com problema, circunstância, o que você tem que fazer? Nada, você só tem que falar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Só isso, pastor? Pois é. Pois é. Por isso que Judas estava falando. Levantar pessoas que queriam perverter o evangelho. É o que eu estou falando, mais o que eu tenho que fazer. É Jesus Cristo da cruz do Calvário e mais algo que eu possa fazer. E sabe por que você quer fazer? Para levar um pouquinho de glória. Ninguém vai se gloriar diante dele, meu querido. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Não tem nada a ver conosco. Comigo, semigo, Deus é o mesmo. Contigo ou sentigo, Deus é o mesmo. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tem um louvor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Eu não sou cantor, mas é legal de ver isso, né? Aleluia. Use sua fé crendo todos os dias que você é justo pela fé. É isso que está faltando no cristianismo nos dias de hoje. O verdadeiro evangelho precisa se manifestar. Judas diz: exortar-os a batalhar pela fé, de uma vez foi dado aos santos. Fé no evangelho é o quê? Justificação pela fé. Não existe outro evangelho, não existe outra pregação. E Paulo amaldiçoa qualquer um que pregue outro evangelho. O mesmo aconteceu com Jesus quando ele esteve na terra como Messias, há mais de 2000 anos. Ele caminhou entre os judeus e os rabinos falaram dele o quê? Sabe o que os rabinos falavam de Jesus? Ele come com os pecadores. Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 17, revista e corrigida. Sabe também que eu estou falando da graça? Por que eu estou chegando nesse ponto, né? O que falam da graça? E por isso que muita gente fica tímido e não prega o evangelho. O medo desses homens que estão pervertendo o evangelho. Eu estou aqui chamando a atenção de você: pregue o evangelho verdadeiro. Não negocie o evangelho verdadeiro. E vocês vão ver a glória de Deus. Pode ter certeza disso. Olha o que diz. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Mas olha aqui, o que Jesus disse sobre justos foi força de expressão, porque quando ele falou não existia nenhum justo ainda, porque ele não havia morrido. Só para explicar, são os detalhezinhos da palavra. Ouça isso. A mesma coisa, a mesma situação tem acontecido ultimamente com o verdadeiro evangelho. Quando você prega o evangelho da graça, as pessoas dizem: ele está negociando com os pecadores. Oh, veja. Ele está dizendo que não tem problema nenhum pecar. Exatamente isso falaram de Jesus. Os fariseus não estavam dizendo: por que Jesus não nos ensina a cometer adultério ou não nos ensina a mentir? Mas eles fingiam ser justos.
fingiam guardar os 10 mandamentos. Era tudo fingimento, tudo justiça própria. Mas observe a intenção deles, eles acusavam Jesus como se fossem guardiões da santidade. O que eles falavam de Jesus, eles diziam assim: Jesus está consentindo, ele está comendo com pecadores. Veja bem, se Jesus, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que aquela mulher é uma prostituta que está aos seus pés. Ele saberia que essa mulher que chorou aos seus pés é uma prostituta. Se ele é profeta, como é que ele não sabe deixar essa mulher chegar aos pés dele? Eles agiam como se tivessem zelo pela santidade de Deus, quando na verdade demonstravam um coração ímpio. Desconheciam a Deus, conheciam a Bíblia, mas não conheciam o autor da Bíblia. Eu estou apresentando para você o autor da Bíblia nessa manhã. E a mensagem do autor da Bíblia, que é o Evangelho, as boas novas. Aleluia, diga graças a Deus. Aleluia, aleluia. Existem 2 categorias de crentes. Aqueles que se convertem e já aquele primeiro amor, aquele contato, relacionamento com Jesus, só fala de Jesus, que a boca fala, que o coração está cheio. E tem aqueles outros que sabem tudo da Bíblia. Quando foi escrito, quantos capítulos tem, quantos versículos, isso e aquilo. Sabe as viagens missionárias de Paulo? Mas tem um coração duro, rígido, comportamento, desempenho, performance. Temos que conhecer a palavra, mas precisamos conhecer o autor da palavra. Presta atenção. Tudo é espiritual, mas sem palavra vem problema. Tudo tem palavra, sem o Espírito também tem problema. Palavra sem Espírito você seca. Está me ouvindo? Espírito sem palavras explode, pum, para acordar quem estava dormindo. Mas muita palavra e muito Espírito você cresce. Cresce. Palavra do Evangelho da graça. Justificação pela fé. Conseguiu entender? Assim nós vemos que essa mesma atitude tem atingido o Evangelho nos dias de hoje. Presta atenção. O diabo, ele não se importa quando se prega um Evangelho comprometido, misturado. Ele não se importa quando se prega o Evangelho, que é outro Evangelho. Mas quando você prega o Evangelho da graça, na qual a graça é revelada, o inferno se levanta contra você. Percebe? A acusação do inimigo não vai ser que está pregando, ensinando as pessoas a pecarem. Não, ele não vai fazer isso. O diabo é muito esperto para fazer isso. Ele vai dizer, ele está negociando o Evangelho. Ele está falando tanto da graça, que quer dizer que você pode pecar à vontade. Não está ensinando a pecar, ele está dizendo o que o diabo perverte essa mensagem. A pregação da graça faz com que as pessoas pequem à vontade. Eu não estou ensinando. Ele não diz que eu estou ensinando, mas ele vai dizer isso. E fala para as pessoas, e por isso que a gente fica com medo, receoso de pregar a mensagem, que é o poder de Deus para a salvação. Negociamos. Olha que interessante. Ele vem com sutileza e a graça é removida. E o Evangelho é colocado. Outro Evangelho é colocado. Outra coisa. Quando fala sobre essa troca, como é que se diz, essa libertinagem, a graça não é transformada. O que eles estão falando aqui, que Paulo diz, é que tiram o Evangelho da graça e colocam outra coisa no lugar. Não é transformação, é sobreposição. Mas presta atenção aqui. Você lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Sim ou não? Eles não conheciam os 10 mandamentos. Eles não conheciam a lei. Eles eram escravos. Eles cresceram no Egito. Tudo que eles conheciam eram os açoites. E Deus os tirou do Egito pelo sangue. E eles murmuraram e reclamaram. Presta atenção. Murmurar e reclamar é pecado. Mas Deus os poupou e nenhum deles morreu. Eles reclamaram,
Deus ouviu o clamor, Deus abriu o mar vermelho. Eles por 3 dias estavam bem, depois voltaram a reclamar. Ali nas águas de Mara, Deus fez com que as águas ficassem doces. Por 3 dias estavam bem, depois reclamaram. Aconteceu isso. Ficaram bem por um tempo, depois ficaram com fome, reclamaram uma vez mais. Ninguém morreu quando reclamaram. Reclamar é pecado. Depois do Monte Sinai, quando reclamavam, morriam. Antes do Monte Sinai, murmuravam e não morriam. Quando eles estavam com fome, Deus fez comida cair do céu e não juízo. Mas no pé do Monte Sinai, eles disseram para Deus: tudo que o Senhor nos ordenar, nós podemos fazer. Isso é orgulho, é se colocar na conta, é se achar que é. Não, querido, o único que é Ele. É Ele. É essa mensagem que nós temos que pregar em nome de Jesus. Eles trocaram o evangelho da graça, eles estavam na graça durante aquele tempo. A razão por que eles não morreram é porque eles estavam na graça. Deus lidou com o pecado deles como se fossem filhos, presta atenção. Como um pai, ele disciplinou os seus filhos, usando a sua bondade para promover o arrependimento. Na lei, você tem que se arrepender para depois receber bondade. Na graça, e na graça verdadeira, você se enche de amor e bondade, aí que se arrepende tamanho amor e bondade do Pai. Esse é o Evangelho, que é poder de Deus para salvação e transformação. Diga graças a Deus. Aleluia. Estão vivos? Está legal? Aleluia. Isso aqui é para estudar, irmãos. Pegar uma palavra e, comer, até atingir a sua alma, o seu corpo. Porque isso vem do Espírito e atinge a alma, atinge o corpo e transforma. Impregnar, ficar marcado com uma máquina fotográfica, um filme que está dentro de você, só dessa forma. Não é de outra forma. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Aleluia. Aleluia. Nenhum deles morreu. Não existia juízo. Existia disciplina, mas não julgamento. E toda a disciplina era com amor e bondade. Preste atenção! Disciplina com amor e bondade. Hoje. Aleluia. Disciplina, com amor e bondade. Por que tem que ser dessa forma? Vou explicar para você. Não dependia da bondade deles, dependia da bondade de Deus. Durante esse tempo, antes do Monte Sinai. Do Egito até o Monte Sinai, durante esse período, dependia da bondade de Deus, não da bondade deles. Da fidelidade de Deus, não da fidelidade deles. Por isso eles não morriam. No momento que se orgulharam da própria justiça ao pé do Monte Sinai, eles disseram: tudo que Deus mandar, nós obedeceremos. E logo em seguida, você vê o bezerro de ouro. Aleluia. Em outras palavras, estar sobre a lei não produz santidade, produz obras da carne. Estar sobre a graça produz santidade. Diga assim: estar sobre a graça produz santidade. Nos 4 primeiros capítulos de Gálatas, Paulo fala lei e graça, lei e graça, lei e graça, lei e graça. Quando ele chega no capítulo 5, ele fala do fruto da graça. Que é o foco no comportamento que as pessoas têm. Não, você não esqueça o comportamento. Fixe na mensagem do Evangelho da Graça, que daqui a pouco o fruto vem espontaneamente como resultado da exposição à mensagem. Exposição à mensagem. Então, o que diz o capítulo 5? Qual é o fruto? Amor, alegria, paz, até domínio próprio é fruto. Mas quando o povo de Israel se submeteu à lei imediatamente veio bezerro de ouro.
Obras da carne, não frutos da carne. Qual é a diferença? Presta atenção. Fruto é resultado de vida. Você é. Obra é resultado do esforço que eu faço. Obras da carne, adultério, idolatria, bezerro de ouro, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Tudo isso é resultado de estar debaixo da lei. E quanto mais se falar do pecado, mais ele vai continuar pecando, porque a força do pecado é a lei. Nós focamos sempre na abundância do pecado. Está tudo errado, cheio de problema. Não, amado, o Evangelho manda você olhar para a superabundante provisão, graça de Deus para essa abundância de pecado. Sintonizar na superabundante graça, que é muito mais abundantemente além o suprimento para essa abundância de pecado. Amém? Aleluia. A lei é boa, mas ela foi feita para destacar o pecado. Mas não vou pregar sobre isso. Judas, novamente. Vamos ver o que acontece em Judas. Judas diz: com toda a diligência, achei necessário exortar-nos a batalhar. É palavra bem forte para essa manhã. Exortando você a batalhar pela fé. Estou te chamando a atenção para batalhar pela fé na justificação que Jesus te deu de graça. O Judas estava preocupado, pois nos últimos dias o evangelho seria comprometido. O evangelho seria retirado, substituído pela licenciosidade. Não é transformado, é substituído. Capítulo Judas 1, a revista e corrigida, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Devemos batalhar pela fé. Temos que guerrear pelo evangelho. É por isso que nós batalhamos. Batalhemos pela fé. Lutemos pela justificação pela fé. E nesse versículo 4, presta atenção, que eu li agora, diz a razão por que nós precisamos lutar pelo evangelho, pela justificação pela fé. Porque ao que uns homens converterem dissolução, a graça de Deus. Estão entendendo ou não? Algumas pessoas usam esse versículo hoje e dizem: mas você vê o que está acontecendo, essa revolução da graça, hipergraça, superabundante graça. Eles estão convertendo a graça em libertinagem. Não, nós não estamos, eles que estão fazendo isso. Eles estão colocando outro evangelho no lugar do evangelho da graça. É isso que Tiago está falando aqui. Judas, perdão, está falando aqui. Na nova versão internacional diz libertinagem. Na revista e corrigida diz dissolução. Você pode fazer o que quiser, pode pecar como quiser. É isso que falam quando nós pregamos. Lá em Capão, diz lá, a videira de Capão, na Canoa, prega que nós podemos pecar à vontade. É a igreja da porta larga. Não, nós estamos lá batalhando, uma agonia, para defender o evangelho da graça de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Como é que defendemos? Pregando. Liberando a mensagem. O evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus. Aleluia. Aleluia. É isso que a Bíblia diz. O que eles diriam no final dos tempos, será? Que pode pecar à vontade? Será que é isso que eles estavam falando? Ah, pode pecar à vontade? É lógico que não. Alguém perverteu. Alguém mudou isso aí. A expressão converte a graça de Deus, parece que a graça se tornou libertinagem, que ela se transformou em licenciosidade, mas na verdade o que diz aqui no original é que a graça de Deus foi removida. Cada vez que nós não pregamos o evangelho da graça, nós removemos a graça e colocamos outro evangelho, e Paulo diz que é maldição. Aleluia. Aleluia. Vou provar para você. Não tem a ver com comentário, mas tem a ver com a palavra.
A palavra converter é metatitemi, significa transpor duas coisas. Uma é colocada no lugar da outra, não existe transformação. É intercambiar. Não quer dizer transformar em libertinagem, não quer dizer graça se tornou libertinagem, não, mas significa transpor, substituir por outra. Uma é colocar no lugar da outra, trocar de posição, quer dizer transpor. Meu amigo, meu querido irmão e irmã, batalhe pelo evangelho que foi removido. Só um amém. Meu irmão, minha irmã, batalhe pelo evangelho que foi removido. Deus ouviu, está ligado. Faça isso. Precisamos pregar a justificação pela fé, precisamos pregar o evangelho da graça de Deus. Por quê, amados? Quando as pessoas precisam de Deus, presta atenção aqui, olha para cá. As pessoas passam pelo encontro aqui. Elas precisam de Deus. Elas buscam a Deus. E tudo que elas aprendem sobre Deus é legalismo. Normas. Estrutura. Estratégia. Comportamento. Performance. Desempenho, mérito, merecimento, troca, barganha, método, sistema, algo está errado. São livres do pecado, mas são escravos da lei. No sistema religioso. Aleluia. É nessa liberdade que Cristo me libertou, viu? Essa liberdade. Aleluia. Aleluia. Tem gente que está pensando, o pastor está incentivando a pecar. Não, querido, essa mentalidade está corrompida. Não pense nisso. A força do pecado é a lei. A graça é provisão mais do que suficiente para terminar com o pecado. Aliás, vou te dar uma boa notícia. O Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Sabia disso? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele veio e já retirou o pecado do mundo. Ele já levou sobre si. Por que você continua meditando no pecado? O tempo inteiro na falta, na demanda, na escassez, no problema, dificuldade. Estou aqui para dizer para você, o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Diga para o teu vizinho aí, diga, o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus está falando coisas tremendas, irmãos. Não é muita coisa boa. Aleluia. Onde é que eu estou aqui? Eu me perco, não é fácil. Eu sou uma benção também. Eu boto para escrever e ainda me perco, né? Desde a época das aulas. Consigo me perder no que eu escrevo, irmão. Eu sou uma benção. É só eu mesmo. Mas não é Alzheimer, fica tranquilo. Aleluia. Aleluia. Não, hoje eu saí de casa, por isso que eu atrasei, né? Eu saí de casa, adoro chegar ali perto, quase perto de Arroio Teixeira. Esqueci o casaco em casa. Ainda bem não foi a cabeça, imagina se deixasse a cabeça lá. Condenação, colocar as pessoas sob a lei, inevitavelmente traz condenação. Nunca produz santidade, produz condenação. Entende Deus da forma errada. Graça produz os frutos do Espírito. A graça não é um assunto, graça é o Evangelho. A graça é a única resposta. E nós estamos perdendo a fé nesse Evangelho. E nós precisamos batalhar por esse Evangelho. Mas o pastor só falou de graça até agora. Meu Deus do céu, o que é isso? Pois é. É o Evangelho, não é um assunto. O que me admira é muitas pessoas dizerem isso, que eu só falo da graça. É como dizer que eu só falo de Jesus, viu? A lei veio por um servo, a graça e a verdade vieram pelo Filho. E como as pessoas ainda querem separar, presta atenção aqui, ó. Só dá um tempinho, não sei, eu vou terminar antes. Tem mais aqui, vou deixar para mandar lá para a eternidade. Diz assim, ó, escuta bem o que eu vou falar aqui para você, é que o tempo já terminou, né? É surpreendente que o povo ainda quer separar a verdade da graça.
Vou te explicar agora. Agora eu vou explicar. Você tem que ter graça. Isso é maravilhoso. Mas você precisa dizer a verdade. A graça é macia, leve, mas a verdade é dura, dura. Assim que se deve ter uma combinação entre as duas. Tem que ter um equilíbrio, é isso que dizem. Mas o que Deus dividiu, não una. E que Deus uniu, não divida. Entendeu? Aleluia. Deus dividiu a lei foi dada por Moisés, 1,17 de João, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, que separou lei e graça. Mas não graça e verdade. Não graça e verdade. Não existe verdade na lei. A verdadeira graça veio por Jesus Cristo. No Antigo Testamento existia graça, mas era uma sombra. Não era graça verdadeira. Tudo estava na forma da sombra. Tudo era sombra, até a graça verdadeira chegar, até a substância da graça chegar entre nós, que é Jesus Cristo. Tudo era sombra, aleluia, tudo era sombra, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Dizem, as pessoas precisam ouvir sobre a graça, mas não devem esquecer de falar sobre a verdade. A verdade para eles é dura e a graça é macia, assim que eles dizem, presta atenção, a mulher pega em adultério. Quando Jesus disse, nem eu te condeno, isso é graça, tá? Vai e não peques mais, isso é verdade. Não, nem eu te condeno, é graça verdadeira. Vai e não peques mais, é graça verdadeira. Não pode separar, graça e verdade são macios, são suaves. Aleluia, como nosso Deus e Pai, aleluia. Você pode... não podemos separar a graça da verdade. Tudo que Jesus diz é cheio de graça e verdade. Você não pode tirar a graça da verdade, como não pode separar um molhado da água. Quando se toca na água, toca no molhado. Quando toca no molhado, toca na água. Você não pode estar sob a graça e não ser santo. Assim como você não pode entrar na água e não se molhar. O nosso objetivo é batalhar para colocar as pessoas sobre a graça. Encerrei bem na metade do que tinha aqui. Mas presta atenção. Você ouve 10 pregações do Evangelho da Graça. Ouve uma pregação da lei e você esquece das 10 pregações do Evangelho da Graça. Pode ficar em pé então, querido, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Diga, Deus é bom. Deus é maravilhoso, né? Ainda bem. Se dependesse de nós, ia ser uma maravilha, né, irmãos? Aleluia. 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 Eu gostaria de fazer uma oração com você agora, em nome de Jesus. Quero que você baixe a cabeça. Quero que você feche os seus olhos. Todos os dias, na viração do dia,